Alimentação das aves. Hoje eu vou te dar 7 dicas de como você evitar o desperdício de ração. Esse é o conteúdo desse vídeo. Vem comigo. Dica número 1. O tipo de pote que você vai usar. Tamanho, tipo. Aqui nós usamos essa cambona, que facilita bastante o trato, porque nós utilizamos o carrinho, certo? Esse pote aqui é um pote que tem esse material muito fácil de higienização, tá? Ele pode quebrar, pode trincar se você der uma pancada nele, porém ele é muito fácil, ele é de muito fácil higienização, certo? A quantidade de ração que você vai colocar aqui é o que a ave vai comer no dia, certo? Para quem não acompanha o meu canal já há bastante tempo, não vai saber, mas a maioria de quem acompanha sabe que a quantidade que a ave come são 10% sobre o peso dela. Simples assim. Diariamente, uma boa ração, a ave come 10% do peso dela. Então, aqui foi colocado a ração pela manhã, tá? Por volta de 7 horas mais ou menos, foi colocado a ração aqui. Agora é quase 11 horas e tem esse restinho de ração aqui apenas, tá? Quando for 2 horas da tarde, a moça que cuida aqui pra gente, ela passa aqui olhando. Essa ave aqui, por exemplo, deixa eu trocar o pote, é o mesmo pote. O papo dela tá cheinho, olha. Olha o papinho dela. Chega a estar estufado. A ração dela já foi, já acabou. E agora não são nem 11 horas ainda. Então, quando for de tarde, lá pelas 2 horas, ela pode estar com fome. Para não ficar com fome, mesmo que ela já comeu, tem pouquíssima ração no chão, mesmo que ela já comeu o que ela precisava diariamente, a gente oferece como forma de petisco mais um pouquinho de ração no final da tarde, tá? Para essas aves que estiverem com a cambona, com o pote vazio, com o pote zerado. Normalmente, no final da tarde está tudo zerado, tá? Com isso você tem pouquíssimo desperdício e a ave come só o que é necessário para ela, tá? Porque uma ave dessa daqui, se eu colocar o dobro do que é necessário para ela, ela vai comer. Aqui já não vai comer tanto, tá? O papinho dessa tá bem estufado, olha. O macho não está tanto. Essas aves que estão aqui, eu não sei se vai dar para focar aqui, mas nenhum dos dois, desse casal aqui, está com o papo tão estufadinho quanto essa branquinha ali, quanto essa albina. Esses aqui comem com mais educação. Então é isso. Sobre o pote, ele influencia bastante. Porque se você coloca um pote que vira, suponhamos que você coloque um pote dentro da gaiola, tá? Aqui dentro da gaiola, e esse pote não é tão aberto, ele é mais alto. Suponhamos que você coloque o pote dentro da gaiola, deixei a cambona aberta, mas não vai fugir não. Coloquei o pote dentro da gaiola e é um pote que ele é um pouco mais alto do que aberto. A ave vai fazer isso daqui, olha, vai virar. Esse daqui ainda não consegue virar, mas se ele for mais alto um pouquinho, ela vai fazer isso daqui, vai virar. Certo? Então é muito importante que você tenha o pote que eu mais uso. Esse setor aqui está padronizado, coloco sempre padrão, mas o pote que eu mais uso, ele tem 5 por 11, 5 de altura e 11 de boca. Ou seja, ele é bem abertinho e não é tão alto, de forma que dificulta para a ave virar o pote, derramar a ração, certo? Quando você usa o pote lá dentro, que não usa cambona dessa forma aqui, é mais importante ainda você usar um pote que a ave não consiga virar, ok? Muitas vezes, quando eu criava as aves lá em casa, eu percebia isso, e isso me incomodava.
Eu chegava para colocar a comida, principalmente as aves jovens, mais novas, filhotão, eu via que eles entornavam a comida e eu tinha que colocar mais. Aí eu já usei aqueles potes de cachorro, que com certeza você já usou também, ou você usa aí, só que ele tem alumínio ali e tal, é mais complicado para higienizar. E muitas vezes as aves roem ele também, comem um pouco daquele alumínio, por isso que eu particularmente não gosto, tá? Eu adotei esse tipo de material aqui e esse tipo de pote, que ele é mais aberto, a boca é maior do que a altura, certo? O melhor que eu tenho aqui, ele tem 11 por 5 de altura. É o melhor pote que eu tenho aqui, tá? E é isso. Sobre o tamanho do pote, é isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos agora para outra dica. Segunda dica de como você economizar a ração na alimentação das aves. Na verdade, essa dica eu até dei no take anterior, mas eu vou reforçar e pontuar algumas coisas para você. A ave come 10% sobre o peso dela, certo? Então você não precisa, não tem necessidade de colocar mais do que isso de comida para ela. Tem gente que enche o pote e tal, nossa, coitadinho, vai ficar com fome e tal. Ele está saciado, ele já comeu o suficiente. Quando tem essas aves, igual eu mostrei para você no take anterior, que 10 horas da manhã já zerou, já limpou o pote, à tarde você vai e coloca um pouquinho de ração só para ele não dormir com fome, vamos colocar assim, né? Para quem fica com dó e tal, eu também fico, eu faço isso, tá? Mas tem um detalhe, quando a gente coloca a salada ou alguma fruta ou uma verdura como enriquecimento ambiental, isso daí também é comida. Então entra nos 10% sobre o peso que a ave vai comer diariamente. Vamos fazer uma conta mais redonda, mais fácil aqui, tá? Suponhamos que a ave coma 10 gramas, tá, de ração. Vai ser mais um pouco, porque o ring neck não tem 100 gramas, mas para fazer mais fácil a conta. Vamos colocar aí 10 gramas diariamente de ração que a ave consuma, certo? Isso é uma boa ração, tá, gente? É uma ração super premium. Aqui todo mundo sabe que eu uso, nesse período agora, a Mega Azul MM15, depois a Mega Azul MR20 e tal. Então é uma ração super completa, uma ração super premium. Quando eu estou falando de 10% sobre o peso, Gil, mas então eu vou colocar de 10 gramas, eu vou colocar 5 gramas de cenoura e 5 gramas de ração para dar as 10 gramas? Não, aí a conta já muda. A conta é 10%, de acordo com estudos e tal, não sei o quê, pessoas especializadas nisso, né? 10 gramas de matéria seca, 10 gramas de uma ração top das galáxias, ok? Se você estiver considerando frutas, legumes ou verduras, você pode colocar uma média de 30% de matéria seca. 30% de matéria seca. Aí eu fiz lá abobrinha, cenoura e, sei lá, chuchu, né? Coloquei 10 gramas disso daí para eles. Mas espera aí, é 10 gramas diário para a ave e já coloquei as 10 gramas. Não. Isso daí você vai considerar 30% de matéria seca. Ou seja, você deu 10 gramas, só que você vai considerar 3 gramas. Porque são 30% de matéria seca. Ok? Quando você der um enriquecimento ambiental, quando você der uma fruta, um legume, uma verdura e tal, você considera dessa forma. Então, se você deu essa salada, você considera 30% do peso e completa com a ração. Se você deu 10 gramas de salada, você deu 3, ok? Então você dá mais 7 de ração. Não precisa ficar pesando tanto assim, pesando a ave e tal. Isso é uma conta média que a gente faz, tá? Até mesmo porque a gente complementa à tarde para aqueles que são mais gulosos, igual essa branquinha que eu te mostrei, tá ok? Então, de média, tá? De média, 10% de matéria seca é que você coloca para sua ave. Considerando que você usou o pote certo, para ela não virar o pote e desperdiçar a ração, que aí ela não vai comer o que você colocou. Lógico, vai estar no chão, não tem como ela comer, ok? E isso aí vai fazer com que você tenha um gasto muito grande também, se ela entornar, se ela desperdiçar, tá?
Lembrei agora do nosso amigo Adriano, lá de Santa Maria de Itibá, que marcou muito. Quando ele entrou na comunidade Rei das Aves, ele usava uma quantidade de comida, uma quantidade de ração, que ele passou a utilizar depois que ele viu esses detalhes, ele passou a utilizar 1/4 de média do que ele usava antes. O custo, a despesa que ele tinha com a alimentação das aves passou, em média, para 1/4 do que ele usava antes. Foi uma mudança muito grande que ele fez lá, certo? Vamos agora então para outra dica para vocês. Vamos lá dentro. Terceira dica, qualidade da ração. O que eu tenho para falar com vocês sobre isso? Se você tem uma ração de uma qualidade inferior, que não for uma super prêmio como esta, a ave vai comer, mas não vai saciar. O tanto de nutriente que tem naquela ração não vai ser suficiente os 10%. Antigamente, quando eu criava cachorro, alguns de vocês já viram o meu canil aqui no sítio desativado, que eu já criei cachorro. Raça pequena, sou apaixonado por dog alemão, enfim. Eu sempre falei, na época dos cachorros, que ração é tudo o mesmo preço. Você só ganha por dar uma ração mais cara, porque você dá menos quantidade, você vai dar menos quantidade e você vai ter menos dejetos, menos cocô do cachorro para limpar, para descartar. Nas aves, pela mesma forma. Se você tem uma ração um pouco mais barata, ela tem uma qualidade inferior. Você vai ter que dar mais. Não vai ter produtos, componentes ali na formulação daquela ração. Não vai ter componente top, não vai ter componente, porque não tem como, né? O que é bom não é barato. Não vai ter componente de uma maneira mais premium ou super premium, vamos colocar assim. Então você vai comprar uma ração mais barata, vai ter que dar mais e não vai nutrir de uma forma legal a sua ave, certo? Por isso que eu uso a Mega Azul. É uma ração totalmente formulada para aquilo, com matérias top e que vai funcionar os 10%, porque eu sei que ali tem aquela formulação que os 10% vão funcionar bem, ok? Então não adianta, eu tenho dificuldade de comprar dessa marca e tal. Procure uma ração super premium, uma ração boa para você dar para sua ave, que você vai ter um gasto igual que você tivesse com uma ração mais barata. É só fazer conta, tá? Vai ter que dar mais com a ração mais barata e você vai ter mais dejetos. Então, fica mais barato a ração mais cara, certo? Sobre ração, então, sobre a qualidade da ração, é isso que eu tenho que falar aqui para falar para vocês. Você dando uma ração de qualidade, uma ração boa, você vai evitar o desperdício também. Outro ponto bem interessante, que muitas vezes passa despercebido, é o tamanho do grão da ração. Eu peguei aqui algumas amostras para mostrar para vocês. Ó. Essa daqui é uma ração de periquito, que é dado para calopsita e tal, até para ringneck. Olha o tamanho do grão dela. Essa aqui é a PM13. Ela tem um grão bem pequenininho, certo? Aqui tem a MM15, que já mudaram o tamanho, tá? Até uns 3 anos atrás ela era bem maior, mas repara que ficou o tamanho do grão assim, certo? E aqui tem uns grãozinhos da ração de papagaio. Ou seja, a diferença de tamanho da pequenininha, depois a MM15 e depois a de papagaio. O que vocês acham quando eu coloco para um casal de ringneck a pequenininha, a média, que é a MM15, ou essa grande de papagaio? Se eu colocar essa, depois se eu colocar essa e depois se eu colocar essa daqui, o que vai acontecer? Quando a ave pega a ração, quando a ave vai comer a ração, principalmente a maior, ele gosta de pegar com a patinha e ficar descascando ali.
É muito legal isso, enriquecimento ambiental. Porém, se ele deixa cair uma ração dessa daqui, é bem diferente dele deixar cair uma ração dessa daqui. E mais diferente ainda se ele deixar cair uma dessa pequenininha. Então, o tamanho do grão influencia muito, muito no desperdício de ração. Quando você tem uma ração média, tipo a MM15 para os ringnecs, é um tamanho ideal, porque vai ter um enriquecimento ambiental, ela não é tão pequenininha, ele vai morder ali e tal. E aquela que cai no chão não vai ser tão grande igual a ração de papagaio, não vai ter aquele desperdício grande, certo? Essa ração aqui de papagaio, inclusive, nosso amigo Luiz Fernando da Mega Azul teve aqui e viu o desperdício que tinha aqui nos papagaios com o tamanho dessa ração. Na mesma hora ele tirou foto, inclusive mandou para o nosso amigo Paulo lá para ver o que eles podem fazer. Eles vão modificar o tamanho para criador dessa ração, porque o desperdício estava muito grande. Por quê? O tamanho do grão, ok? Então o tamanho do grão influencia muito no desperdício da ração. Ah, então vou comprar só a ração pequenininha. Não, aí você tem que balancear as coisas, tá? Essa ração aqui, por exemplo, pequenininha, ela até serve para ringneck, mas a formulação da MM15 é bem melhor para o ringneck do que a PM13, do que essa pequenininha, tá? Então, vamos balancear as coisas. Primeiro, a qualidade, tá? Aquela ração serve para aquela ave? Então, beleza, vamos colocar ela. Ah, tem uma aqui que tem um grão um pouco menor, mas tem a formulação que é interessante também para aquela ave. Então coloca ela com um grão um pouco menor, que você vai desperdiçar menos, ok? Outra coisa agora, que eu não posso deixar de colocar aqui, pontuar para vocês, é a forma de armazenamento, que aliás essa é a nossa dica número 5, né? A nossa dica número 3 foi a qualidade da ração. A nossa dica número 4 foi o tamanho do grão. E a nossa dica número 5, agora que eu vou falar para vocês, é a forma de armazenamento. Quase todos os dias eu recebo: Gil, eu quero comprar um pacote de ração da Mega Azul, só que agora ela vem com 15 quilos. Isso eu tenho só um, ou eu tenho só 2 casais de ave, como que eu vou fazer? Porque se você compra um pacote grande, proporcionalmente, você vai pagar bem mais barato do que você comprar um pacotinho de 900 gramas, ou até menos. Tem 375 e tal, enfim. Se você compra um pacote desse daqui, proporcionalmente falando, vai sair quase ou mais da metade do preço. E você tendo apenas 1 ou 2 casais, essa ração ela pode ficar velha. Essa ração ela pode se perder. O que você vai fazer? Como que você vai fazer nesse sentido aí? Você vai pegar um saco, vai comprar o saco grande, que você vai economizar. Vai pegar, repara que o saco de ração, ele vem de uma cor que não entra luz, assim como o vidro de remédio. Ele é tipo um alumínio. A cor aqui, olha, é justamente para não entrar claridade nenhuma. É justamente para não entrar claridade. Então você tem que ter esse cuidado. Você vai pegar um saco desse daqui, tá? Você que tem poucas aves, ou até compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que tem poucas aves, que isso aqui é muito importante, tá? Você vai pegar um saco desse daqui, vai fracionar ele em 8, em 6, em 10, da forma que você achar melhor, da quantidade de ave que você tiver. Aí eu tenho aqui 2 casais, fraciona em 6 ou 8 mais ou menos, tá? Aí eu só tenho um casal, fraciona em 10 mais ou menos. Você vai abrir o saco, vai pegar pacotinhos, sacola, tá? Sacola normal, sacola, coloca, fecha o pacote, embrulha ele com alguma coisa tipo saco de lixo preto, um papel, não deixa entrar luz,
tá? Você não pode deixar entrar luz. Ele não pode ficar transparente assim, tá? Você não pode ver o que está lá dentro. Aqui, por exemplo, é transparente, eu estou vendo o que está aqui dentro. Não pode ser. Tem que ser vedado para não entrar raio UV, para não entrar luz. Vedou de forma que não vai entrar luz, ou com saco de lixo, tá? Aqueles pretos, ou com papel, tá? Vedou, você vai armazenar ele em um local que não tenha tanta umidade, porque aí já entra outro lado do negócio, outro possível problema. De acordo com o local que você vai armazenar, essa ração ela pode morfar, porque ela vai ficar ali 6, 8 meses. Outro detalhe também, olha o prazo de validade da ração, certo? Olhou o prazo de validade, é mais de um ano? Beleza, aquele pacote ali que você vai comprar. Guardou em um local que não tem tanta umidade, porque ele pode morfar, aí você está tranquilo. Usou um pacote, pega o outro. Não vai usar daquela forma que você vai pegar outro pacote, você vai abrir tudo e tal. Porque de repente você usa esse daqui, enche uma sacola e deixa esse daqui lá. Aí no outro mês, acabou aquilo dali, você vai abrir ele, vai encher outro pacote ou um pote, né? Não é legal. É legal você lacrar e só abrir na hora do uso, tá? Tira todo o ar que fica ali dentro, de preferência, tá? Dessa forma você vai estar economizando ração também. Porque imagina, você guardou, você armazenou na sua cozinha de um local que tem muita umidade, aí você pode perder a ração porque ela vai morfar, certo? Nosso objetivo é qual? Economizar a ração. Faça dessa forma então, armazene em um local que não tem tanta umidade, guarde os pacotes e só pega o pacote que você vai usar. Pega o pacote que você vai usar, pega o pacote que você vai usar. Assim você vai dar uma ração sempre fresca para sua ave, cobrindo o saco, você vai conservar todas as propriedades que tem nessa ração, tá? Porque imagina, se eu deixo ela aqui na luz durante 2, 3 dias, o que tem nessa ração de propriedade vai volatizar, vai se dissipar, tá? Assim como o remédio. Repara que o vidrinho de remédio, ele vem totalmente lacrado contra a luz. Ou ele é branquinho, ou ele é escuro. Ou, de uma forma ou de outra, está fazendo com que não entre raio UV. Está fazendo com que não entre a luz do dia, certo? Por isso que o vidro de remédio é assim. E assim também a maioria dos produtos, a maioria das rações que você compra hoje são assim também. É justamente para não perder as propriedades, ok? Enfim, entenderam então sobre como você armazenar a ração? Beleza, vamos então agora para a nossa outra dica. A minha dica número 6 para você é sobre a idade da ave. Um detalhe que eu não falei até agora. Eu tenho falado sobre 10% sobre o peso da ave. Porém, a ave quando ela é filhote, vamos colocar aí até naquela primeira muda de penas, 6 meses em média, né? Que é a primeira muda de penas. A ave ela é muito mais agitada, o filhote. Ele come mais, ele é mais ativo, tá? Então, você pode colocar a ração à vontade e para que você consiga economizar um pouco na ração, coloque bastante enriquecimento ambiental. Coco verde com um pouco de massa, coco seco com massa, que ele vai comer a massinha ali e vai ficar se distraindo. Frutas, legumes e verduras, principalmente legumes e verduras, que ele vai ficar ali roendo e tal, ele vai deixar de comer tanto ração e vai se distrair comendo os vegetais, certo? Então, é bem interessante. Nada contra você deixar só a ração, tá? Você deixar com que ele coma bastante ração. Só que o nosso objetivo é qual? Do vídeo, você economizar na alimentação, certo? Economizar a ração. Essa é uma forma que você tem de economizar. Lógico que você não vai deixar o bichinho sem a ração, certo? Você vai fazer com que você dá aquela enganada nele, vamos colocar assim, tá? Ele vai sim, tá nutrido e o enriquecimento ambiental tem que ser mais rigoroso, tem que ser mais intenso
quando a ave é filhote, quando ela está ali até os seus 6 meses mais ou menos, ok? Depois da muda de pena, que ele inclusive dá uma encorpada, ele que fica, a ave vira outra, né? Depois que ela faz muda de pena. Aí ele já dá uma acalmada a mais, fica sim, bem ativo ainda, mas ele dá uma acalmada e fica mais tranquilo, ok? Então essa aí foi a nossa dica, a minha dica para você de número 6. E agora a dica número 7. Em se tratando de animais, de aves, de cachorro, quando você dá um alimento super prêmio, quando você dá um alimento bom, você pode dar pouco que ele fica nutrido. Só que a maioria das pessoas que não tem esse entendimento, que não tem esse conhecimento, vão olhar, nossa, mas esse cachorro vai comer só isso? Nossa, mas essa ave vai comer só esse pouquinho de ração? Eu vou encher o pote, porque aí vai ficar ali aquela fartura, aquele alimento à disposição da ave. Porém, quando você faz isso, além de você estar fornecendo alimentação em excesso para a sua ave, você está perdendo propriedades da ração. Então, se você tem essa consciência já e tem uma pessoa que te ajuda, a dica número 7 é: conscientize a pessoa que vai te ajudar. Eu tenho, por exemplo, lá em casa, uma pessoa que me ajuda, um senhor que já é bem antigo, ele é das antigas, né? Amo ele de paixão, já está há 15 anos lá com a gente, que ele não concorda em colocar aquela quantidade de ração para a ave e nem para o cachorro. Ele é das antigas, para ele tem que ter fartura. E sempre eu tenho que pegar o pote de ração do papagaio, que tem lá em casa, descartar bastante ração, porque o fundo começa a formar um bolor, começa a querer mofar ali. Então, para as pessoas mais antigas, muitas vezes vai ser difícil você conscientizar de como funciona o processo. Mas tente, tá? Tem 15 anos que eu estou tentando, com ele especificamente. Mas é uma pessoa que eu gosto demais da conta, eu já acostumei com ele, certo? Enfim, quando você tem essa consciência, você vai economizar na ração e você vai dar uma alimentação de uma qualidade melhor para a sua ave. Ou seja, se você colocou muita ração, ficou de um dia para o outro, o tempo está aberto, o raio UV está entrando, as propriedades estão indo embora, certo? Então, a minha última dica para você é essa: conscientize, ou pelo menos tente conscientizar a pessoa que vai te ajudar ali no dia a dia. Combinado? Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que é criador, que com certeza essas dicas vão valer ouro para ele. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo e inscritos no canal. Viu o toque, né? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai lá, não custa nada e tem fortalecido muito o nosso canal. Não esqueça de deixar o like, porque isso faz com que a rede social entregue mais, ok? E ficamos aqui com mais esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.